Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo de genética e hereditariedade, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas características acerca do que a gente viu na aula passada e tentar entender algumas questões que foram um pouquinho complexas de ser entendido, assim de primeira para todo mundo. Alguns provavelmente entenderam, outros ficaram com um pouco de dúvida, mas a gente vai tentar tirar todas as dúvidas agora nessa aula, certo? Então, para iniciar, quando a gente fala de hereditariedade, a gente está falando de questões com heranças genéticas que vêm do nosso DNA. Então, no nosso DNA, nosso material genético é onde guardam todas as informações. E essas informações do DNA, eles, quando passam por uma etapa da nossa divisão celular, eles se condensam e estão lá nos nossos cromossomos. Então, vejam só, aqui é uma pontinha do nosso cromossomo e nele vão estar várias fitas de DNA nesse cromossomo que vão estar algumas nossas características. Por exemplo, cor do cabelo, cor da pele, se eu escrevo com a mão direita, com a mão esquerda, enfim, outras características. E algumas delas, como a gente viu, elas podem ser recessivas ou dominantes, ou seja, aquela característica que vem com maior facilidade são as características dominantes. Por exemplo, se o meu pai tem olho azul e minha mãe tem olho castanho, a maior probabilidade é de eu ter nascido com olho castanho, já que a coloração castanho ele é uma característica dominante em comparação à coloração azul, certo? Então existem algumas características que a gente tem que compreender para conseguir fazer sentido essa questão dos estudos da lei de Mendel quando fala sobre hereditariedade, certo? E genética. Então, continuando, vocês lembram que a gente comentou sobre os alelos, que são os pares de informações que vêm junto nos cromossomos? Então, só uma informaçãozinha para vocês não acabarem se confundindo. Eu representei o cromossomo na aula passada dessa forma, certo? Um par de cromossomos. E aqui eles estão representados na forma de X. É porque esse cromossomo aqui ele sofreu uma multiplicação desse material genético, então ele fica nessa forma no qual eles vão ter duas cromátides irmãs, certo? Então aqui a gente tem, da mesma forma, um cromossomo e aqui a gente tem outro cromossomo, certo? Então só para vocês não se complicarem quando forem interpretar os cromossomos com formatos diferentes. Então vejam só, cada uma dessas características, elas estão aqui em uma mesma linha, estão alinhadas, é o que a gente chama de alelos. Então, veja que aqui os alelos eles trazem essas características que vão estar especificamente em uma mesma área do cromossomo, nesses cromossomos impares, como a coloração do olho, coloração do cabelo, algo do tipo. Então, vou dar um exemplo para vocês utilizando aquele quadro de Pinet que eu comentei na aula passada. Então, vejam só. Veja que aqui eu tenho um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe, elas tiveram um filho que foi essa criança daqui, certo? Então, veja só, eu trouxe um exemplo bem um pouco bizarro, né? Mas para fazer sentido para vocês. Veja que aqui, por exemplo, veja que nesses cromossomos a gente tem aqui cor do cabelo. Então, a gente tem essas características genéticas que estão aqui nesses alelos. Digamos que esse vem do pai, vou até colocar aqui apontando, esse vem do pai e esse vem da mãe. Então, na coloração do cabelo, o do pai é azul e da mãe é amarelo, certo? Digamos que o pai ele tem a característica dominante e a mãe tem a característica recessiva. Então, vou fazer aqui como exemplo. A característica dominante eu vou usar a letra A, certo? Então, azão, azão. E a característica da mãe é recessivo. Azinho, azinho. Quando eles geram filho, essas características elas são cruzadas. Então, o que acontece é, usando o quadro de Pinet, vou colocar aqui azão, azão, azinho, azinho, no qual vem o azão, azão vem do pai, já que é dominante, e o azinho, azinho da mãe. Então vejam só, quando eu cruzo esse com esse, eu vou obter o azão, azinho. No outro a mesma coisa, azão, azinho, a mesma coisa aqui, azão, azinho, aqui azão, azinho. Então, perceba que todas as possibilidades fazem com que o filho ele tenha a coloração do cabelo do pai. Porque quando a gente tem característica híbrida, a característica dominante é a que vai prevalecer na coloração do cabelo nesse caso. Então, se todas as possibilidades me apontam para as características referentes ao indivíduo com esses alelos híbridos, então quer dizer que todas as características vão vir do indivíduo
com a característica dominante, que é quem? O pai. Então, por isso, o indivíduo nasceu com a coloração do cabelo azul, certo? Então, vocês lembram das ervilhas? Mas isso quer dizer que se essa pessoa daqui se relacionar com uma pessoa de cabelo amarelo, só vai nascer cabelo azul? Nessa situação, não, já que a gente agora tem característica híbrida. E vocês lembram a característica híbrida? Ela pode dar origem à característica tanto dominante como recessiva? Pronto, então, os filhos dessa mulher aqui podem ter tanto cabelo, se ela casar com um homem de cabelo amarelo, os filhos podem ter tanto cabelo amarelo como o cabelo azul. Mas nesse caso aqui, todos os filhos desse casal, se essas forem as características genéticas, todos os filhos do casal vão ter a coloração do cabelo azul, certo? Então, continuando, essas características elas vêm não só para questões de cor, questões de aspectos visíveis, mas também aspectos não visíveis, como os tipos sanguíneos. Então, os tipos sanguíneos, eles nada mais são do que informações que vêm de alelos que são dominantes ou que são recessivos. Como assim? O tipo sanguíneo A, ele pertence a indivíduos que têm os seus pares de alelos de características, ambos com os alelos referentes a o A maiúsculo e o A maiúsculo. Ou seja, tenho aqui 2 cromossomos. Aqui onde fala sobre o meu tipo sanguíneo, em um lado eu vou ter o IA e o outro também o IA. Então isso quer dizer que o indivíduo ele vai nascer com tipo sanguíneo A, certo? Se a característica for IB e IB, o indivíduo vai nascer com tipo sanguíneo B. Se for I de um lado, vou colocar aqui outro exemplo. Se de um lado for IA e do outro IB, o tipo sanguíneo vai ser tipo sanguíneo AB. E quando é que o sangue é O? É quando a gente tem essas letras aqui referentes à característica recessiva, que é o I de um lado e o I do outro. Mas são só essas possibilidades? Não. Se, por exemplo, o indivíduo vir com a característica dominante de um lado e uma recessiva do outro, a característica dominante é a que prevalece, como a gente viu na coloração do cabelo agora, por exemplo. Então, se o indivíduo vier com IB e o Izinho de um lado, essa pessoa vai ter o tipo sanguíneo B. Então, por isso que pais com sangues A, por exemplo, e o sangue B podem dar origem a indivíduos do tipo A, B, AB ou O, certo? Porque as características recessivas, já que o tipo A e o tipo B, por exemplo, eles podem ter características recessivas, ou seja, o indivíduo que tiver os alelos I, B e o I, ele vai ser do tipo B, já que a característica dominante ela prevalece. Então veja que isso aí é um indivíduo híbrido. Então indivíduos híbridos, quando eles se cruzam, eles podem dar origem a todos os tipos sanguíneos, inclusive o tipo Izinho, que é o tipo O, certo? E além disso, a gente tem o fator RH, que vai indicar se o sangue é positivo ou se o sangue é negativo, que também são alelos que podem vir, que eles vêm em pares, sendo eles dominantes ou recessivos, certo? Sendo dominante o tipo sanguíneo positivo e recessivo o tipo sanguíneo negativo. Então, vou colocar aqui um exemplo de sangue. Então, vejam só. O tipo sanguíneo Izinho, Dzinho é o tipo sanguíneo O negativo, certo? Que também chamamos de doador universal. Então aqui a gente tem os tipos sanguíneos ordenados aqui em questões de tipo AB, AB ou O e os seus fatores RH, positivo e negativo, e para quais eles podem doar e para quais eles podem receber. Sendo que o tipo AB positivo, eles podem receber de todos os tipos, e o tipo O negativo pode doar para todos os tipos. Ou seja, o O negativo é chamado de doador universal
e o AB positivo, ele é chamado de receptor universal. Então vejam que as características genéticas, a genética, a hereditariedade explicam muitas questões do nosso dia a dia, como o tipo sanguíneo, por exemplo. Então, vocês lembram que eu expliquei a vocês que os cromossomos eles estão em pares? Então, esses cromossomos, o nosso corpo humano, normalmente, ele apresenta 46 cromossomos. Sendo que desses 46, 22 estão em pares. Então, 22 pares, ou seja, são os cromossomos chamados de cromossomos somáticos. São aqueles cromossomos que vão identificar nossas características de modo geral. E eles estão em pares porque vem um da mãe e um do pai. Então, quando a gente soma, né, já que são em pares, 22 com 22 dá 44. Mas cadê esses outros dois aqui, ó, já que é 46? Os outros dois são chamados de cromossomos, os cromossomos sexuais. É o que vão indicar se o indivíduo vai ser mulher ou homem. Sendo XY para o sexo masculino e XX para o sexo feminino, certo? Existem algumas modificações genéticas, como é o exemplo da neoploidia, que o indivíduo ele apresenta um cromossomo a mais. Então, esse indivíduo aqui, no lugar de ele ter 46 cromossomos, ele vai apresentar 47 cromossomos, já que ele vai ter uma neoploidia, que é um cromossomo a mais, que é uma alteração genética no cromossomo, ou melhor, é uma mutação no cromossomo 22, ou melhor, 21. Então, no lugar dele ter um par, ele vai ter 3 cromossomos aí nesse cromossomo 21. Então, a neoploidia são alterações cromossômicas numéricas que pode se caracterizar pelo aumento ou diminuição de um tipo de cromossomo. Então, nesse caso aqui, do exemplo que eu trouxe para vocês, é uma situação no qual o indivíduo ele apresenta 47 cromossomos, que é o aumento e não diminuição dos cromossomos, certo? A síndrome de Down, por exemplo, ele é um exemplo da neoploidia. Os seres humanos apresentam 23 pares de cromossomos, considerando, né, que são os 22 pares mais os 2 cromossomos sexuais, dando um total de 46. Sendo um par de cromossomo, Sendo um par de cromossomos sexuais. Então eu coloquei aqui, nessa parte do texto, identificando os cromossomos sexuais como sendo impares, mas eles também podem ser classificados como individuais, certo? A síndrome de Down, por exemplo, como eu já citei no slide anterior, ela é uma síndrome, também como a gente pode caracterizar, não é? A síndrome, deixa eu pegar o laser, do indivíduo que apresenta 47 cromossomos, sendo XX mais um cromossomo 21, ou 47 cromossomos, o XY mais um cromossomo 21, aqui sendo para o indivíduo de sexo masculino e aqui para o sexo feminino. Nesse tipo de síndrome, observa-se um indivíduo com 47 cromossomos, com cromossomo de número 21 a mais. Como o portador apresenta 3 cromossomos 21, a síndrome também é chamada de trissomia do 21. Então, esse tipo de síndrome, ela faz com que o indivíduo apresente um cromossomo a mais no par de cromossomo número 21, certo? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, aqui a gente termina esse conteúdo de genética e hereditariedade. Ele é um conteúdo bem mais extenso do que o normal. Então, as aulas foram um pouquinho mais longas. Mas espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. E a partir da próxima aula a gente já entra com conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.